A mãe solo pediu um emprego de faxineira humilde e sem pretensões. Ela entrou com o currículo na mão sem esperar muito, mas quando o milionário leu o nome no CV, algo mudou em seu rosto. Ele se levantou, olhou para ela e disse: "Música, espere." E o que veio depois nenhum dos dois imaginava. Espere. A palavra caiu como uma pedra no meio do silêncio daquele escritório enorme. E Larissa Oliveira, que já tinha se levantado para ir embora, convencida de que a entrevista tinha terminado mal, ficou congelada com a bolsa apertada contra o peito. O homem atrás da mesa, o dono de todo aquele prédio de vidro, tinha os olhos cravados na folha do seu currículo como se tivesse acabado de ler um fantasma. Ele havia lido seu nome em voz alta devagar, e algo em seu rosto tinha se desfeito por completo. Larissa o reconheceu naquele instante, embora tivessem se passado 15 anos, embora o rapaz magro do bairro tivesse se transformado naquele homem de terno impecável, era Daniel. Daniel Almeida, o garoto da sua mesma idade por quem ela havia se apaixonado aos 17 anos. Aquele que foi embora numa madrugada sem se despedir quando a vida finalmente lhe abriu uma porta longe da miséria em que os dois haviam crescido. Seu coração deu um salto tão violento que ela temeu que ficasse evidente em seu rosto. Mas Larissa havia aprendido à força de golpes a esconder o que sentia. Então endireitou as costas, endureceu o olhar e decidiu em uma fração de segundo que não ia lhe dar o prazer de reconhecê-lo. "Perdão", disse ela com uma frieza educada como quem fala com um estranho qualquer. "O senhor deseja mais alguma coisa?" Daniel levantou os olhos do papel e a encarou e por um momento pareceu que ele ia dizer algo enorme, algo que estava entalado há 15 anos. Ele procurou nos olhos de Larissa um sinal à faísca de reconhecimento que confirmasse que era ela que era a sua Larissa, que o destino acabara de sentá-la à sua frente depois de tanto tempo. Mas Larissa sustentou o olhar sem piscar com uma serenidade de pedra, como se aquele nome que ele havia pronunciado com a alma não significasse absolutamente nada. "Seu nome", disse ele com a voz rouca. "Oliveira, de onde a senhora é?" "De muitos lugares", respondeu ela ríspida. "A gente se muda quando não tem dinheiro para ficar em nenhum. Vim pelo cargo de limpeza, senhor Almeida. Se não precisa mais de mim, tenho que ir. Deixei meu filho com a vizinha e não posso demorar." A menção ao filho foi como um segundo golpe para Daniel, que abriu levemente a boca e não disse nada. Larissa aproveitou esse silêncio para pegar seus papéis da mesa com mãos que ela rezava para não tremerem. Tinha 32 anos, um menino de 5, a esperando em um quarto alugado e R$ 80 na carteira. Não podia se dar ao luxo de desmoronar na frente daquele homem, nem de lembrar nem de chorar por um passado que a havia deixado sozinha. Precisava do emprego, qualquer emprego, e precisava com uma urgência que não lhe deixava espaço para o orgulho ferido. Mas justamente por isso, precisamente porque estava tão quebrada e necessitada, ela se negou com todas as suas forças a deixá-lo reconhecê-la. Porque se algo restava a Larissa Oliveira depois que a vida lhe tirara, quase tudo, era a dignidade de não aceitar nada por pena. E menos ainda dele, menos do homem que havia partido. "Sente-se", pediu Daniel, e desta vez não foi uma ordem de patrão, mas quase uma súplica. "Por favor, só um momento." Ela hesitou. Cada célula do seu corpo gritava para que fosse embora, que saísse daquele escritório antes que o passado a alcançasse. Mas a parte dela que havia aprendido a sobreviver lembrou-lhe dos R$ 80, o quarto alugado, o rostinho de Ismael. Sentou-se na beirada da cadeira tensa, como um arame pronta para fugir. "Serei honesto com você", disse Daniel, deixando o currículo sobre a mesa com um cuidado estranho, como se o papel queimasse. "Seu perfil não é o que buscávamos para a limpeza. Você está sobrequalificada. Trabalhou como secretária, como caixa. Tem estudos inacabados de contabilidade. Por que uma mulher como você pede um cargo de faxineira?" Larissa sentiu que a pergunta a desnudava e odiou que fosse ele a fazê-la. Poderia ter-lhe contado a verdade, que depois que o pai de seu filho a abandonou grávida, que depois de anos emendando trabalhos precários, que depois de uma maré de azar,
que a deixou sem nada, já não se importava com o nome do cargo, mas com o salário no final do mês poderia ter dito a ele, mas não a ele. Porque preciso trabalhar, senhor, respondeu com uma dignidade que não admitia pena. E limpar não me envergonha. Envergonha a quem olha, não a quem faz. Se o cargo é seu para dar dê-o ou não o dê, mas não me faça perguntas que não vêm ao caso. Houve um longo silêncio. Daniel a olhava com uma mistura de espanto e dor. E Larissa soube que ele a havia reconhecido por completo, que não lhe restava nenhuma dúvida e que só estava esperando que ela baixasse a guarda que dissesse: Daniel sou eu, para derrubar de vez a parede que os separava. Mas Larissa não o fez. Apertou os lábios e esperou orgulhosa e apavorada que aquele homem decidisse sua sorte sem saber que, ao fingir não conhecê-lo, estava protegendo a única coisa que lhe restava inteira, o direito de se valer por si mesma. O cargo é seu, disse Daniel finalmente em voz baixa. Começa na segunda-feira. Larissa assentiu, levantou-se e agradeceu com a formalidade exata e caminhou em direção à porta, sentindo os olhos dele cravados em suas costas. Antes de sair, ouviu sua voz uma última vez embargada. Larissa. Não era uma pergunta, era o seu nome. Dito como se diz o nome de alguém que nunca se deixou de amar. Ela parou por um segundo com a mão na maçaneta, sem se virar, com o coração em pedaços, e depois saiu sem responder, deixando que ele acreditasse, se quisesse, que tinha se enganado de pessoa. Larissa saiu do prédio de vidro com as pernas tremendo e não se permitiu chorar, até estar a 3 quarteirões de distância em um ponto de ônibus onde ninguém a conhecia. Ali, apoiada em um poste, com as pessoas passando indiferentes ao seu redor, deixou que um par de lágrimas escapasse antes de secá-las com um tapa furioso. Não chorava por Daniel. Repetiu para si mesma como um lema. Não chorava por ele. Não depois de 15 anos, não depois de tudo o que havia construído sozinha à custa de tanto. Chorava talvez pelo susto, pela maneira como o passado lhe aparecera de repente, justo quando estava em seu ponto mais vulnerável, mendigando um emprego de limpeza com R$ 80 na carteira. A vida, pensou com uma amargura cansada. Tinha um senso de humor cruel. Colocava-a diante do único homem a quem jamais teria querido pedir nada, e ainda a obrigava a aceitar seu emprego para poder alimentar seu filho. Subiu no ônibus, pagou a passagem contando as moedas e durante todo o trajeto olhou pela janela sem ver nada, com a cabeça em um turbilhão. Quando chegou ao quarto que alugava em uma vila modesta, a vizinha que cuidava de Ismael a recebeu com a notícia de sempre que o menino tinha se comportado bem, que havia perguntado por ela a cada meia hora. E assim que Larissa cruzou a porta, o rostinho de seu filho se iluminou e o pequeno correu para abraçar suas pernas com aquela força desesperada das crianças que temem que sua mãe não volte. Ismael tinha 5 anos, os olhos grandes e despertos, e uma ternura que a Larissa partia e remontava o coração todos os dias. Era literalmente a única razão pela qual ela continuava de pé. Ela o pegou no colo, afundou o nariz em seu cabelo e respirou seu cheiro de criança, e naquele abraço todas as peças quebradas do dia se ajeitaram. Ali estava seu verdadeiro norte. Não um homem do passado, não um emprego humilhante, mas aquela criatura que a olhava como se ela fosse capaz de sustentar o céu. Conseguiu o trabalho, mamãe? Perguntou Ismael, que aos 5 anos já havia aprendido a ler a preocupação no rosto de sua mãe. E isso era algo que doía em Larissa, no fundo da alma, que seu filho carregasse angústias que não eram de sua idade. Sim, meu amor, respondeu ela, forçando um sorriso verdadeiro. Começo na segunda, vamos ficar bem. E essa frase, vamos ficar bem, era a que Larissa repetia como uma reza há 5 anos, desde que o pai de Ismael havia desaparecido, assim que soube que ela estava grávida. Aquele homem de quem ela mal se lembrava da voz só tinha vindo confirmar a lição mais dura, que Daniel já lhe ensinara 10 anos antes, que as promessas de amor eram fumaça e que, no final, a gente sempre acabava sozinha. Larissa não havia se apaixonado por ele. Simplesmente, após uma década sobrevivendo a duras penas, em uma solidão de pedra, havia baixado a guarda por um instante, buscando a estabilidade que nunca teve, apenas para ser abandonada assim que ele soube da gravidez.
Esse segundo golpe ocorrido há 5 anos não criou sua armadura, mas terminou de selá-la com concreto. Por isso, Larissa havia blindado seu coração definitivamente. Havia renunciado a esperar qualquer coisa de alguém e havia transformado sua vida inteira em uma batalha diária para criar Ismael. Não era amarga. Pelo contrário, guardava uma ternura enorme por Ismael e uma amabilidade genuína pelas pessoas que cruzavam seu caminho. Mas havia uma parte dela, a parte que um dia se atreveu a amar e a sonhar, que ela havia trancado a 7 chaves e jurado nunca mais abrir. Naquela noite, depois de colocar Ismael para dormir e contar-lhe a história de sempre, Larissa sentou-se na beirada de sua cama estreita e, pela primeira vez em anos, permitiu-se lembrar. Lembrou-se do Daniel de 17 anos, o rapaz magro e sonhador do bairro, aquele que lhe prometia que um dia sairiam juntos da pobreza, aquele que lhe roubava beijos no terraço enquanto olhavam as luzes da cidade ao longe e imaginavam um futuro que nunca chegou. Foram namorados por 2 anos intensos e bonitos, daqueles que só se vivem nessa idade quando o amor ainda não sabe de contas a pagar nem de abandonos. E então, uma madrugada, Daniel se foi. Ofereceram-lhe uma bolsa de estudos, uma oportunidade, um caminho longe do bairro, e em vez de levá-la com ele, ou ao menos se despedir, ele partiu sem dizer uma palavra, deixando-a com uma carta de 3 linhas, que ela leu 1000 vezes até rasgá-la. Aquela carta partiu seu coração, mas partiu algo mais a fé. Depois de Daniel, Larissa nunca mais acreditou totalmente em um homem. E quando, anos mais tarde, aquele deslize de alguns meses a deixou grávida e sozinha, ela simplesmente confirmou o que já sabia, que a história da madrugada cinzenta se repetia, que estava sozinha e que era melhor se acostumar. Por isso, quando naquela tarde, no escritório, reconheceu os olhos de Daniel por trás do terno caro, a primeira reação de Larissa não foi nostalgia, mas um instinto feroz de proteção. Disse a si mesma que não permitiria que aquele homem voltasse a ter poder sobre ela, que não lhe daria a satisfação de reconhecê-lo, de se mostrar fraca, de deixar que a pena ou a culpa que ele pudesse sentir se tornassem o motivo pelo qual lhe dava o emprego. Ela não queria sua compaixão, queria o emprego por mérito próprio, e se não fosse possível, preferia procurar outra coisa a dever qualquer coisa a Daniel Almeida. Fingir não conhecê-lo tinha sido, naquele momento, a única maneira de se manter inteira, de conservar o controle sobre uma situação que ameaçava engoli-la. E, embora tivesse doído na alma ouvir seu nome pronunciado com aquela voz embargada, embora uma parte dela quisesse gritar: "Sim, sou eu, porque você foi embora", Larissa havia cerrado os dentes e partido sem olhar para trás, protegendo sua dignidade como um tesouro. O que Larissa não sabia, enquanto se preparava para dormir naquela noite em seu quarto alugado, era que a quilômetros de distância, em uma casa enorme e silenciosa, Daniel Almeida também não conseguia dormir. O homem que tinha tudo, a fortuna, o sucesso, o império construído do nada, estava sentado na penumbra de seu escritório com o currículo de Larissa nas mãos, lendo seu nome repetidamente como se não pudesse acreditar. Durante 15 anos, ele se perguntara o que teria acontecido com ela, a garota do bairro que deixara para trás quando era jovem e ambicioso demais para entender o que estava jogando fora. Convencera a si mesmo ao longo dos anos de que tinha feito o certo, que se tivesse ficado, ou a tivesse levado ambos, teriam acabado afundados na mesma miséria da qual ele conseguiu escapar. Mas naquela noite, música, ao ver seu rosto endurecido pela vida, ao ouvir a dignidade com que ela lhe falou, ao saber que ela tinha um filho e que estava tão sozinha e necessitada, que pedia um emprego de limpeza, toda aquela justificativa desmoronou. E pela primeira vez em muitos anos, Daniel sentiu o peso esmagador do que havia feito. Daniel não era um homem mau. Pelo contrário, era conhecido por tratar bem seus funcionários, por ser justo, por não ter esquecido completamente de onde viera. Mas carregava como Larissa suas próprias feridas e culpas. A ambição que o tirara da pobreza também o tornara solitário. Passara 15 anos trabalhando sem descanso, acumulando dinheiro e conquistas, e no caminho deixara para trás não apenas Larissa, mas qualquer possibilidade de uma vida verdadeira, com amor, com família, com calor. Tinha 32 anos, uma fortuna imensa,
e uma casa vazia que nenhuma quantia de dinheiro podia preencher. E agora, do nada, o destino lhe devolvia a única pessoa que um dia o amara, quando ele não tinha nada a oferecer, quando era apenas um rapaz magro com sonhos grandes demais. Daniel soube naquela noite que não podia deixar as coisas assim, que não podia permitir que Larissa entrasse e saísse de sua empresa como uma funcionária anônima fingindo não conhecê-lo. Tinha que falar com ela, tinha que entender o que lhe acontecera, quem era aquele filho, por que estava tão sozinha, mas também intuía pela maneira como ela o olhara que Larissa não facilitaria as coisas, que havia erguido entre eles um muro de orgulho que não cairia com um pedido de desculpas ou com um gesto de dinheiro. Na segunda-feira de manhã, Larissa chegou à empresa vestida com o uniforme cinza da limpeza, com o cabelo preso e a determinação de fazer seu trabalho impecavelmente e passar completamente despercebida. Havia se preparado mentalmente para não cruzar com Daniel, para ser invisível, para cumprir seu horário e voltar para seu filho sem que o passado a alcançasse. Disse a si mesma que um prédio tão grande tinha centenas de funcionários e que era perfeitamente possível que o dono e uma faxineira nunca se encontrassem. Agarrou-se a essa ideia como a uma boia salva-vidas, mas mal levava uma hora limpando o corredor do andar executivo quando sentiu uma presença atrás dela e, ao se virar, deu de cara com Daniel Almeida, que a olhava com aquela mistura de dor e determinação que ela tanto temia. Ele não estava disposto a fingir não daquela vez. Música. E Larissa compreendeu com o coração apertado que seu plano de ser invisível acabara de desmoronar antes mesmo de começar, e que a conversa que levara 15 anos evitando estava prestes a alcançá-la, quisesse ela ou não. Larissa se endireitou devagar com o esfregão ainda na mão e adotou imediatamente a postura profissional e distante que havia ensaiado a manhã inteira em frente ao espelho. Não ia fugir porque fugir seria admitir que ele a afetava e não ia lhe dar essa vitória. Então olhou para ele com a mesma frieza educada do dia da entrevista, esperando como quem espera um golpe, que ele dissesse o que tivesse a dizer. Daniel abriu a boca, fechou-a novamente e por um momento o homem poderoso, o dono de todo aquele império, pareceu tão perdido quanto o rapaz de 17 anos que ela conhecera. Ele lhe perguntou em voz baixa, para que ninguém mais ouvisse, se ela realmente ia continuar fingindo que não se conheciam, se realmente pensava em trabalhar limpando seus pisos, como se entre eles nunca tivesse existido nada. E Larissa, com uma serenidade que lhe custou toda a sua força de vontade, respondeu que ela era apenas uma funcionária nova que precisava do trabalho, que não sabia do que ele estava falando e que, se ele não gostasse do seu desempenho, estava no seu direito de demiti-la. Disse isso sem levantar a voz, sem drama, com uma dignidade de ferro que desarmou Daniel por completo, porque ele entendeu que ela não estava lhe pedindo nada e que aquela recusa em reconhecê-lo era, no fundo, a maneira que Larissa tinha de lhe dizer o quanto ele a havia machucado. Daniel não insistiu naquela manhã, talvez porque compreendeu que forçá-la só a afastaria mais. Mas antes de ir embora, disse-lhe algo em voz muito baixa que ficou cravado em Larissa pelo resto do dia. Ele disse que a procurara por anos, que nunca deixara de se perguntar o que tinha sido dela e que, embora ela preferisse fingir que era uma desconhecida, ele sabia perfeitamente quem ela era e não pensava em deixá-la escapar novamente. E então ele se foi pelo corredor, deixando-a ali com o coração batendo no peito e as mãos apertadas em volta do esfregão, furiosa consigo mesma, pela maneira como aquelas palavras lhe haviam remexido algo que acreditava estar enterrado para sempre. Naquela noite, de volta ao seu quarto, enquanto Ismael dormia, Larissa percebeu com espanto que manter seu muro em pé seria muito mais difícil do que imaginara, porque o homem que queria derrubá-lo não era um estranho qualquer, mas o primeiro que o havia construído. Os dias seguintes se transformaram em uma guerra silenciosa, da qual apenas Larissa e Daniel conheciam as regras. Ela chegava pontualmente com seu uniforme cinza, fazia seu trabalho com um esmero que não deixava brechas para queixas e se movia pelo prédio tentando ser uma sombra. Ele, por sua vez, encontrava 1000 pretextos para cruzar seu caminho. Aparecia no corredor que ela limpava, descia à cafeteria exatamente quando ela limpava as mesas, inventava percursos por andares que um dono jamais pisava. Não a abordava com alarde,
não a incomodava na frente de ninguém. Simplesmente estava ali presente, com uma insistência silenciosa que deixava Larissa nervosa, porque não sabia como se defender de algo tão sutil. Com um patrão grosseiro, ela saberia o que fazer. Com o olhar triste e paciente de Daniel, no entanto, ela ficava desarmada. E cada vez que ele lhe dava bom dia com aquela suavidade carregada de história, ela respondia com um bom dia, senhor, tão neutro e cortês que era em si mesmo uma muralha. Daniel logo entendeu que não derrubaria o orgulho de Larissa à força e que cada tentativa direta de falar do passado só a fazia se retrair mais. Então mudou de estratégia. Deixou de mencionar o que tinham sido e começou simplesmente a tratá-la com uma decência que ela não esperava. Assegurou sem lhe dizer que lhe fossem atribuídos os turnos que melhor se adequavam a uma mãe solo. Deu instruções discretas para que a senhora Oliveira fosse paga pontualmente e bem sem os descontos abusivos que às vezes o pessoal da limpeza sofria. Quando a encontrava carregando baldes pesados, oferecia-se para ajudá-la como se fosse a coisa mais natural do mundo. E embora ela sempre recusasse a ajuda com um "eu consigo, obrigada", ele captava em seu gesto algo que não era desprezo, mas medo. Medo de lhe dever algo, medo de amolecer. E essa leitura, longe de frustrá-lo, confirmou-lhe que a Larissa que ele conhecera ainda estava lá dentro, escondida atrás da couraça tão orgulhosa e inteira como sempre. Larissa, por sua vez, travava uma batalha ainda mais difícil a que tinha consigo mesma. Porque por mais que repetisse que Daniel não lhe importava, que era apenas seu patrão, que o passado estava morto e enterrado, não podia evitar notar as coisas que ele fazia. Notou que ele tratava com respeito todos os funcionários, desde o mais alto executivo até o último da limpeza. Notou que ele se lembrava dos nomes que perguntava pelas famílias, que não era o milionário soberbo que ela imaginara por 15 anos para poder odiá-lo melhor. E essa constatação a incomodava profundamente porque era muito mais fácil ressentir um homem desprezível do que um que, apesar de tudo, parecia ter se tornado alguém decente. Cada gesto amável de Daniel era uma fenda no relato que Larissa se contara para sobreviver o relato do covarde que a abandonou. E ela se agarrava a esse relato com unhas e dentes, porque soltá-lo significava ter que sentir de novo, e sentir era exatamente o que ela não podia se permitir. O equilíbrio se rompeu como costuma acontecer por onde Larissa menos esperava por seu filho. Uma tarde, a vizinha que cuidava de Ismael a avisou por telefone angustiada que tinha uma emergência familiar e não poderia ficar com o menino naquele dia. Larissa, que mal completara 2 semanas no emprego e não podia se dar ao luxo de faltar, viu-se diante do mesmo dilema de sempre, aquele que todas as mães solo enfrentam: perder o trabalho ou levar o filho. Com o coração na mão e rezando para passar despercebida, levou Ismael para a empresa. Sentou-o em um canto discreto de uma sala de serviço, com uma caixa de lápis de cera e algumas folhas, e suplicou-lhe que ficasse quietinho enquanto ela terminava seu turno. O menino, acostumado às carências e à ansiedade de sua mãe, prometeu se comportar bem com a solenidade de seus 5 anos. Música. Mas crianças são crianças. E em algum momento, enquanto Larissa limpava um corredor distante, Ismael saiu para explorar e seus passos pequenos o levaram exatamente até a ala executiva do prédio, onde não deveria estar. Foi Daniel quem o encontrou. Saía de uma reunião quando viu um menino pequeno de olhos grandes e roupas remendadas, mas limpas, parado no meio do corredor acarpetado, olhando com espanto as janelas que davam para a cidade. Daniel parou abruptamente. Ninguém precisou lhe dizer de quem era aquele menino. Algo no rostinho do pequeno, em um certo gesto na maneira de olhar o mundo com curiosidade e cautela ao mesmo tempo, falou direto ao seu coração. Aproximou-se devagar, agachou-se para não assustá-lo e perguntou-lhe com suavidade como se chamava e o que fazia por ali. Ismael, que era tímido, mas não medroso, olhou-o com aqueles olhos enormes e respondeu que se chamava Ismael, que estava esperando sua mãe, que era a que limpava, e que não contasse a ninguém que ele tinha saído da sala, porque sua mãe ficaria preocupada. E essa confissão inocente, esse instinto da criança de proteger sua mãe da bronca, desarmou Daniel por completo. Ele ficou conversando com o menino sem pressa.
Ismael, que raramente tinha a atenção completa de um adulto, floresceu sob aquele olhar interessado. Contou-lhe que sua mãe trabalhava muito para comprar o que ele precisava, que às vezes a ouvia chorar baixinho à noite, quando pensava que ele dormia, que ele queria crescer rápido para poder cuidar dela. Cada palavra do menino era uma punhalada doce para Daniel, que começava a dimensionar o tamanho da luta de Larissa, enquanto ele acumulava milhões em sua torre de cristal. E algo se moveu em seu peito, algo maior que a culpa. Algo parecido com ternura ao ver aquele pequeno que era o retrato vivo da força e da fragilidade de sua mãe. Quando Larissa chegou correndo alertada pela ausência do menino e encontrou Ismael sentado no chão do corredor executivo, desenhando ao lado do dono da empresa, seu coração parou de puro pânico. Seu primeiro instinto foi o terror. Havia quebrado todas as regras. Seu filho estava onde não devia. Certamente a demitiriam. E, para piorar, era precisamente Daniel quem os havia descoberto. Desfez-se em desculpas atropeladas. Pegou Ismael pela mão para levá-lo. Começou a explicar sobre a vizinha e a emergência com a voz tremendo de angústia. Mas Daniel se levantou e a deteve com um gesto sereno. Disse-lhe que não havia problema algum, que o menino não havia incomodado em nada, que pelo contrário tinha sido a melhor companhia que tivera em todo o dia. E então, olhando-a nos olhos com uma honestidade nua, disse-lhe algo que ela não esperava, que ela tinha um filho maravilhoso e que o estava criando incrivelmente bem. Larissa não soube o que responder. Estava preparada para a repreensão, para a humilhação, até para a pena, não para o respeito. Balbuciou um agradecimento tenso e levou seu filho, mas algo havia se movido em seu interior, uma pedra pesada que estava em seu lugar há anos. Porque ver Daniel agachado, desenhando no chão com Ismael, tratando-o com uma ternura que o próprio pai do menino jamais lhe dera, havia tocado em Larissa uma fibra que seu orgulho não conseguia blindar. Toda a sua couraça fora construída para se defender de um homem que a machucasse. Não tinha defesa contra um que fosse bom com seu filho. E naquela noite, enquanto Ismael lhe falava animadamente sobre o senhor gentil que desenhava bem os dinossauros, Larissa entendeu com uma mistura de medo e algo que não queria nomear que a muralha que erguera com tanto esforço tinha uma porta que ela não soubera fechar seu filho. E que por essa porta, sem querer, Daniel acabara de entrar. Os dias que se seguiram àquele encontro mudaram sutilmente a temperatura das coisas. Ismael, que não carregava as muralhas dos adultos, nem conhecia a história que separava sua mãe daquele homem, havia decidido com a lógica simples das crianças que gostava do senhor gentil do escritório, e toda vez que voltava à empresa, perguntava por ele. E Daniel, longe de evitar o menino para não incomodar Larissa, encontrou em Ismael a ponte que ela não lhe permitia cruzar de frente. Para Daniel era natural estar com o menino. Ensinava-o a dobrar um avião de papel, emprestava-lhe folhas boas para desenhar, respondia às 1000 perguntas que Ismael fazia sobre o mundo. Larissa observava tudo aquilo à distância, dividida entre o alarme e uma ternura que lhe custava admitir, vigilante como uma leoa, mas incapaz de negar que seu filho, que crescera sem uma figura masculina que o olhasse com carinho, estava florescendo sob essa atenção. O que mais desconcertava Larissa era que Daniel nunca usou Ismael como uma isca para chegar até ela. Não transformava seu carinho pelo menino em uma chantagem emocional. Não lhe mandava recados através do pequeno, não fingia interesse para amolecê-la. Simplesmente gostava do menino sem condições, e isso era muito mais perigoso para as defesas de Larissa do que qualquer estratégia. Uma tarde, enquanto buscava Ismael, que ficara desenhando perto do escritório, Larissa ficou olhando da soleira, como Daniel ouvia com atenção absoluta uma história longuíssima e sem pé nem cabeça que o menino lhe contava, assentindo com seriedade, como se fosse a coisa mais importante do mundo. E naquele instante, sem querer, Larissa lembrou-se do rapaz de 17 anos que lhe prometia as estrelas em um terraço e, pela primeira vez em 15 anos, a lembrança não veio carregada apenas de rancor, mas também de uma nostalgia dolorosa por tudo o que poderia ter sido. Obrigou-se a desviar o olhar, a pegar seu filho pela mão, a recompor sua couraça, mas naquela noite não conseguiu dormir porque entendera que o problema já não era apenas que Daniel quisesse derrubar
derrubar seu muro, mas que uma parte dela, a que acreditava morta, havia começado secretamente a querer deixá-lo passar. Foi por esses dias que ocorreu um pequeno incidente que acabou por inclinar a balança. Uma colega da área de limpeza, uma mulher mais velha e mal intencionada, começou a murmurar que a novata tinha algo com o dono que, por algum motivo, o Sr. Almeida descia tanto aos andares inferiores, que certamente Larissa conseguira o emprego em troca de favores. O boato venenoso e covarde chegou aos ouvidos de Larissa justamente quando ela saía de um banheiro que acabara de deixar impecável e a feriu no fundo da alma porque tocava precisamente naquilo que ela mais quisera: evitar que pensassem que ela devia algo a Daniel, que seu trabalho não era fruto de seu esforço, mas de um acordo sujo. Ela não deu à mulher o gosto de vê-la se quebrar. Olhou-a de frente e disse com uma dignidade trêmula que ela ganhava o pão limpando pisos, com as mãos, não com outra coisa, e que quem pensava mal era porque tinha o pensamento sujo. E saiu dali de cabeça erguida, embora por dentro estivesse destroçada. Daniel soube do boato naquela mesma tarde, e sua reação foi o que Larissa menos esperava. Não a procurou para consolá-la com palavras, porque intuiu que isso só a humilharia mais. Em vez disso, reuniu discretamente o pessoal e deixou muito claro, sem mencionar nomes, que em sua empresa se respeitava cada trabalhador por igual, que quem espalhasse fofocas mal intencionadas sobre um colega arcaria com as consequências e que o mérito de cada um se media por seu trabalho e por nada mais. Fez isso sem expor Larissa, sem apontá-la, protegendo sua dignidade em vez de sua vaidade. Quando ela soube que ele havia cortado o boato pela raiz, sem transformá-la no centro das atenções, sentiu algo que a assustou por sua intensidade. Gratidão, sim, mas também o reconhecimento incômodo de que aquele homem a entendia, que sabia exatamente o que ela precisava proteger, porque vinham do mesmo lugar e haviam carregado as mesmas vergonhas. Naquela noite, Larissa adormeceu pensando em Daniel sem conseguir evitar e compreendeu com uma mistura de pânico e rendição que a guerra silenciosa que travava contra ele estava muito devagar, começando a perder. O degelo começou com uma tempestade. Uma tarde, quando Larissa terminava seu turno, a cidade desabou em um aguaceiro daqueles que paralisam tudo. E ela, que voltara a levar Ismael por outra falha da vizinha, encontrou-se presa na entrada da empresa sem como pegar seu ônibus, sem que os dois acabassem encharcados e doentes. Daniel os viu ali, a mãe e o filho aninhados, sob o beiral, e sem alarde ofereceu-se para levá-los para casa em seu carro. Larissa, por puro reflexo, começou a recusar a oferta, mas um trovão fez Ismael pular, que se agarrou assustado à sua perna, e ela entendeu que seu orgulho não valia a saúde de seu filho. Aceitou com um obrigada apertado, e os três subiram no carro. O trajeto foi tenso no início, com Larissa olhando pela janela e respondendo com monossílabos. Mas Ismael, alheio ao desconforto dos adultos, começou a tagarelar com Daniel sobre a chuva e os trovões e porque o céu ficava bravo. E pouco a pouco o gelo entre os dois mais velhos foi se derretendo ao calor da conversa inocente do menino. Quando chegaram à vila modesta onde viviam, Daniel não fez nenhum comentário sobre a humildade do lugar, nenhum olhar de pena, nada que fizesse Larissa se sentir mal. Apenas esperou para vê-los entrar em segurança antes de partir sob a chuva. E esse gesto simples, o de cuidar sem humilhar, ficou cravado no peito de Larissa a noite toda. Porque o Daniel que ela construíra em sua imaginação por 15 anos, o covarde soberbo que a abandonou, jamais teria se incomodado em levar uma funcionária e seu filho para casa sob um temporal. E esse Daniel real, o que acabara de deixá-los na porta com um sorriso tímido, não se encaixava com o vilão que ela precisava para continuar a odiá-lo em paz. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Larissa se pegou pensando nele, não com rancor, mas com uma confusão dolorosa, perguntando-se pela primeira vez em anos se o rapaz que partiu não teria também carregado todo esse tempo sua própria versão da ferida. Nos dias seguintes, o tratamento entre eles mudou sem que nenhum dos dois declarasse. Daniel começou a procurá-la não mais com a insistência ansiosa do início, mas com uma paciência nova, oferecendo conversa sem exigir nada.
perguntava por Ismael, por como ele ia na escola por coisas pequenas e cotidianas. E Larissa, que no início respondia com a guarda alta, foi baixando-a aos poucos, porque era impossível manter a frieza diante de alguém que só parecia querer ouvir. Começaram a trocar palavras que já não eram de patrão e empregada, mas de duas pessoas que se reconheciam por baixo dos uniformes e dos ternos. E em uma dessas conversas, sem que nenhum dos dois planejasse o passado que levaram 15 anos, evitando finalmente apareceu. Foi Daniel quem se atreveu uma tarde em que ficaram sozinhos em um corredor vazio a dizer em voz baixa o que vinha contendo há semanas que sabia que ela o havia reconhecido desde o primeiro dia e que precisava ao menos uma vez pedir-lhe perdão por ter partido como partiu. Larissa sentiu o chão se mover. Por 15 anos imaginara aquele momento o pedido de desculpas que nunca chegou, e agora que o tinha à sua frente não sabia o que fazer com ele. Seu primeiro impulso foi o de sempre, o da couraça negar dizer que não sabia do que ele estava falando fugir. Mas algo na voz de Daniel, uma sinceridade nua e sem cálculo a deteve. Olhou-o nos olhos e... Pela primeira vez desde o reencontro, deixou a máscara cair por um instante, o suficiente para lhe dizer com a voz tremendo de uma raiva antiga e uma dor mais antiga, ainda que sim, que claro que o havia reconhecido e que aquele primeiro abandono dele fora a raiz de todas as suas desgraças, a ferida que anos depois a fez tropeçar por pura necessidade de apoio, deixando-a grávida e mais sozinha ainda. Reclamou da madrugada em que ele a deixara com uma carta de 3 linhas obrigando-a a se tornar de pedra para sobreviver. Disse isso sem gritar o que teria sido mais fácil, mas com aquela serenidade rompida que dói mais que os gritos. E Daniel recebeu cada palavra como se recebe um golpe merecido sem se defender. E então, finalmente, Daniel lhe contou sua verdade. Contou que aos 17 anos não partira por ambição nem por desprezo, carregando também a culpa de tê-la deixado exposta aos golpes do mundo durante toda aquela década. Contou que a bolsa de estudos era a sua única oportunidade de sair da miséria, mas que era em outra cidade, e que ele, um rapaz apavorado e sem recursos, se convencera de que, se a levasse, apenas a condenaria a mais pobreza, e que se ficasse os dois se afundariam juntos. Confessou que partiu de madrugada porque não teria tido a coragem de ir embora, olhando em seu rosto que aquela carta de 3 linhas ele a escreveu e rasgou 20 vezes, e que durante 15 anos não houve um único dia em que não se arrependesse da maneira covarde como lidara com o maior amor de sua juventude. Não disse isso para se justificar. Esclareceu porque não havia justificativa. Disse porque ela merecia saber, depois de tanto tempo, que não a abandonara por pouco, mas por demasiado por um amor mal compreendido, e pior administrado por um garoto que não soube estar à altura. Larissa ouviu tudo aquilo com o coração na garganta e sentiu como o relato que sustentara por 15 anos. O do vilão que a desprezou se despedaçava sem remédio. Não era que o pedido de desculpas apagasse o dano. O dano estava feito e ela pagara seu preço em solidão e em cicatrizes. Mas entender finalmente que não a haviam deixado por pouca coisa que aquele abandono tivera por trás, não desprezo, mas um medo estúpido e humano tirou de cima dela um peso que nem sabia que carregava. O peso de se acreditar indigna de que ficassem. Seus olhos se encheram de lágrimas que não deixou cair e disse a Daniel que agradecia sua honestidade, mas que 15 anos eram 15 anos, que ela não era a garota do terraço que tivera que se tornar dura para sobreviver e que não sabia se lhe restava dentro a capacidade de perdoar, muito menos de voltar a confiar. Daniel assentiu sem pressioná-la e disse que não lhe pedia que o perdoasse, já nem que confiasse, que só lhe pedia a oportunidade de lhe demonstrar com o tempo e com fatos que o covarde que partiu não era o homem que voltara. Essa conversa, longe de resolver as coisas, as tornou mais complexas e mais humanas, porque a partir dali já não podiam fingir que eram desconhecidos, mas também não eram ainda outra coisa. Ficaram naquela terra incerta de duas pessoas que compartilham uma história quebrada e não sabem se têm o direito de tentar remendá-la.
Larissa continuou trabalhando, continuou cuidando de sua dignidade, continuou se recusando a qualquer tratamento de favor, mas algo se abrandara nela, uma fenda pela qual começava a se infiltrar a seu pesar. A possibilidade de olhar para Daniel com outros olhos. E ele, por sua vez, entendeu que reconquistar Larissa não seria questão de palavras nem de dinheiro, mas de constância de respeito, de estar ali dia após dia sem exigir nada, demonstrando-lhe que desta vez não pensava em ir embora. O vínculo com Ismael foi em tudo isso o fio que os costurava sem que eles o decidissem. O menino, que tomara um carinho genuíno por Daniel, começou a pedir para vê-lo, a perguntar por ele e a guardar-lhe desenhos. E Daniel, que nunca tivera filhos, nem soubera que os queria, descobriu, na companhia daquele pequeno, uma ternura que o transformava uma alegria simples, que nenhum de seus milhões jamais lhe dera. Os três começaram a compartilhar sem nomear pequenos momentos que pareciam de família. Um sorvete na saída, uma tarde em que Daniel ajudou Ismael com uma tarefa de desenho, uma risada compartilhada por uma tirada do menino. E Larissa, vendo seu filho florescer sob o carinho daquele homem, vendo Daniel se transformar na presença de Ismael, sentia que sua couraça se tornava cada dia mais pesada de carregar, porque protegia um coração que, muito no fundo e contra toda a sua vontade, havia começado outra vez a bater pelo mesmo homem que 15 anos atrás o havia partido. Houve uma tarde que Larissa guardaria por muito tempo na memória. Daniel os convidou com uma timidez imprópria para um homem de sua posição para comer algo simples depois do trabalho, não em um restaurante caro que a teria deixado desconfortável, mas em um restaurante simples daqueles que ela gostava, de comida caseira e toalhas de plástico. Larissa esteve a ponto de recusar por costume, mas Ismael pediu com tanta ilusão que ela não teve coragem de dizer não. E aquela refeição naquele restaurante humilde foi a primeira vez em 15 anos que os dois se sentaram para conversar como as duas pessoas que haviam sido sem a barreira do patrão e da empregada, sem a couraça do rancor. Falaram do bairro, das pessoas que conheceram, do que tinha sido de suas vidas. Daniel lhe contou de sua solidão apesar da fortuna, de como o sucesso não lhe preenchera o vazio das noites em que sua casa enorme lhe pesava como um túmulo. E Larissa, para sua própria surpresa, se pegou rindo de verdade, pela primeira vez em anos diante de uma piada dele. E aquele som a assustou tanto quanto a alegrou, porque era o riso de uma mulher que acreditava ter esquecido como rir. Quando Daniel os deixou naquela noite em sua casa, Larissa ficou um longo tempo acordada, ouvindo a respiração tranquila de seu filho, adormecido, pensando no que estava acontecendo. Sabia que estava em terreno perigoso, que baixar a guarda com Daniel era arriscar-se a ter o coração partido de novo, que um homem como ele, com seu mundo e sua fortuna, não se encaixava na vida de uma faxineira de vila. Repetiu para si mesma todas as razões pelas quais devia se proteger, manter a distância, não se iludir. Mas por mais que as enumerasse, nenhuma conseguia apagar a lembrança de sua risada no restaurante, nem a imagem de Daniel ensinando Ismael a dobrar guardanapos, nem a ternura com que aquele homem poderoso tratava seu filho. Compreendeu com uma mistura de terror e esperança que não sentia há muito tempo que seu coração, aquele que havia blindado com tanto esmero, começara a traí-la e que a pergunta já não era se poderia evitar se apaixonar outra vez por Daniel Almeida, mas por quanto tempo mais poderia continuar fingindo que não estava. O que nenhum dos dois sabia, enquanto o gelo se derretia devagar entre eles, era que aquela proximidade recém-nascida logo seria posta à prova, porque no mundo de Daniel havia pessoas que não veriam com bons olhos que o dono de todo um império se aproximasse de uma humilde faxineira com um filho, e essas pessoas, cedo ou tarde, iriam se mover para impedi-lo. Mas naquela noite, ainda alheios à tempestade que se avizinhava, Larissa adormeceu pela primeira vez em anos, sem o peso da solidão esmagando seu peito. E Daniel, em sua casa enorme, sorriu sozinho, pensando na risada dela. No restaurante certo, finalmente, de uma coisa que desta vez acontecesse. O que acontecesse, não pensava em ir embora novamente. A tempestade que se avizinhava tinha nome e sobrenome Renata Wagner, a sócia majoritária do conselho da empresa e madrinha de negócios de Daniel desde que ele era jovem.
Era uma mulher de 60 anos, elegante e calculista, que apostara em Daniel quando ninguém mais o fizera, e que com os anos passara a considerá-lo quase um filho, um que ela planejava casar com alguém de seu mesmo mundo, alguém que consolidasse alianças e fortunas. Quando lhe chegaram os rumores de que o dono andava encantado com uma faxineira, e seu filho Renata não se enfureceu. Fez algo pior. Tornou-se fria e metódica, decidida a cortar pela raiz o que considerava um capricho ridículo que punha em risco a imagem e os interesses da companhia. E ao contrário da colega fofoqueira dos corredores, Renata tinha poder de verdade e contatos, dinheiro e uma determinação gélida para proteger o que considerava seu. O primeiro movimento de Renata foi direto. Convocou Larissa a um escritório com um pretexto administrativo e uma vez a sós deixou cair a máscara de cortesia. Sem levantar a voz com aquela crueldade polida de quem humilhou muita gente sem sujar as mãos, disse a Larissa que sabia perfeitamente quem ela era, uma mãe solo, sem recursos, que tivera a sorte de reencontrar um antigo amor rico e que a aconselhava para seu próprio bem a não se iludir. Explicou-lhe como quem explica algo óbvio a uma criança que homens como Daniel podiam se encantar por um tempo com uma história romântica de bairro, mas que no final sempre voltavam ao seu mundo, e que quando isso acontecesse, quem ficaria destroçada seria ela e, pior ainda, seu filho. E então, com uma frieza de bisturi, ofereceu-lhe dinheiro, uma quantia generosa em troca de que ela pedisse demissão, se afastasse de Daniel e desaparecesse antes que a coisa ficasse maior. Larissa ouviu tudo aquilo de pé, muito quieta, com as mãos apertadas, e o rosto ardendo de humilhação e raiva. Cada palavra de Renata tocava exatamente os medos que ela mesma carregava. Os mesmos que a mantinham acordada à noite, que não era suficiente, que não pertencia àquele mundo que cedo ou tarde Daniel voltaria a partir. Por um instante amargo, o veneno de Renata lhe pareceu verdade, e sentiu o impulso de pegar o dinheiro e fugir, de proteger seu filho de uma decepção que talvez fosse inevitável. Mas então algo se endireitou dentro dela. A mesma coluna vertebral que a mantivera de pé durante 5 anos de luta solitária. Olhou Renata nos olhos e respondeu com uma dignidade trêmula, mas firme, que não aceitaria seu dinheiro, não porque não precisasse dele. Bem sabia, Deus, que sim, mas porque ela não estava à venda, e que se algum dia se afastasse de Daniel seria por sua própria decisão, e não porque uma mulher com a carteira cheia a tivesse comprado como se compra um incômodo. E disse-lhe algo que desconcertou Renata. Disse-lhe que não pedira nada a Daniel, nem dinheiro, nem promoções, nem promessas, que ganhava seu pão limpando pisos com as mãos e a testa erguida, e que se a senhora acreditava que o valor de uma pessoa se media por sua conta bancária, então era ela, com toda a sua elegância e fortuna, quem estava verdadeiramente pobre. Disse isso sem gritar, com aquela serenidade de pedra que era sua maior arma, e saiu do escritório deixando Renata com as palavras na boca e uma sensação incômoda de ter subestimado completamente a mulher que viera comprar. Mas Larissa, embora tivesse saído de cabeça erguida por dentro, estava destroçada, porque o ataque de Renata reabrira todas as suas feridas e pusera em palavras o medo que ela não se atrevia a nomear, que aquele amor renascido estava condenado desde o início. Essa foi a primeira rachadura do ponto de ruptura, porque Larissa, ferida e assustada, fez o que sempre fazia quando o medo a superava, recuou. Começou a se afastar de Daniel, a responder-lhe com monossílabos, a colocar novamente entre eles a distância gélida das primeiras semanas. Não lhe contou sobre Renata por orgulho e por medo, e Daniel, que não entendia o porquê do súbito retrocesso, desesperou-se ao ver que a mulher que começava a se abrir voltava a se fechar de repente. Larissa se convenceu em sua dor de que o mais sensato, o mais digno era terminar aquilo antes que partisse em seu coração e, pior ainda, o de Ismael, que a cada dia gostava mais de Daniel e que sofreria de verdade quando o homem desaparecesse de suas vidas. Disse a si mesma que era uma tola por ter baixado a guarda, que a vida já lhe ensinara essa lição, que gente como ela não tinha finais felizes. E com essa certeza amarga, tomou a decisão de pedir demissão do trabalho e desaparecer, mesmo que isso lhe custasse a única estabilidade econômica que tinha
Mas antes que pudesse executar seu plano, a verdade explodiu por onde menos esperava. Ismael, que era um menino observador e notara a tristeza nova de sua mãe, perguntou-lhe uma noite com aquela franqueza que desarma por que não iam mais ver o senhor Daniel, se ele tinha feito algo de errado, se ele não gostava mais deles. E essa pergunta inocente partiu o coração de Larissa porque lhe mostrou que sua decisão de fugir não a protegia apenas a ela, mas também arrastava seu filho que encontrara em Daniel algo que nunca tivera. Larissa abraçou Ismael sem saber o que responder, e naquela noite chorou como não chorava há anos, presa entre o medo de ficar e a dor de partir, entre proteger seu coração e não machucar o de seu filho. Foi a noite mais difícil. O fundo do poço, o ponto em que todas as suas feridas antigas e seus medos novos se juntaram para esmagá-la. No dia seguinte, decidida a terminar de uma vez, Larissa foi procurar Daniel para pedir demissão. Encontrou-o em seu escritório e, com a voz firme, embora a alma tremendo, disse-lhe que deixava o trabalho, que era o melhor para todos, que agradecia por tudo, mas que não podia continuar. Daniel, desconcertado e magoado, exigiu uma explicação. E Larissa, incapaz de mentir em seu rosto desta vez, acabou por soltar a verdade entre lágrimas contidas. Contou-lhe sobre Renata, sobre a oferta de dinheiro, sobre a humilhação, sobre seus próprios medos, sobre seu terror de que ele voltasse a partir e que Ismael ficasse destroçado. Contou-lhe tudo, e ao dizê-lo a couraça que sustentara por semanas finalmente desmoronou, e ela ficou ali diante dele com toda a sua vulnerabilidade exposta, esperando talvez que ele confirmasse seus medos, que lhe desse razão, que a deixasse ir. Mas Daniel não a deixou ir. Ao ouvir o que Renata fizera, uma fúria fria percorreu seu corpo, mas não deixou que essa fúria o dominasse na frente de Larissa. Em vez disso, aproximou-se dela e, pela primeira vez desde o reencontro, atreveu-se a pegar em suas mãos. Disse-lhe que sentia na alma que Renata a tivesse humilhado, mas que ela se enganava em uma coisa fundamental, que ele não era o rapaz de 17 anos, que fugiu por medo e que, desta vez, não pensava em deixar que ninguém, nem Renata, nem o conselho, nem o mundo inteiro, decidisse por ele a quem amar. Disse-lhe que o que sentia por ela não era um capricho nem uma nostalgia passageira, mas algo que carregara por 15 anos e que voltara a florescer com mais força do que nunca. E disse-lhe, olhando-a nos olhos com uma determinação que ela não conhecia, que se tivesse que escolher entre sua fortuna e ela entre seu império, e a possibilidade de uma família com ela e com Ismael, não hesitaria um segundo. Larissa o ouviu com o coração na mão, sem se atrever a acreditar, apavorada de que fosse verdade, e apavorada de que não fosse, sentindo que estava exatamente no fio da navalha, onde sua vida inteira podia mudar para sempre, ou se quebrar outra vez. O que se seguiu acabou por demonstrar a Larissa com quem ela estava lidando. Daniel não ficou nas palavras. Naquela mesma tarde, enfrentou Renata diante do conselho sem se esconder e deixou claro com uma firmeza que ninguém lhe vira, que jamais voltasse a se aproximar de Larissa ou de seu filho, que o que ele fazia com sua vida pessoal não era da conta de ninguém, e que, se o preço de amar quem amava era perder o apoio dela, estava disposto a pagá-lo. Renata, que esperava encontrar um rapaz manipulável, deparou-se com um homem que decidira não ser mais covarde, e compreendeu que havia perdido a partida. Mas, para surpresa de Daniel, nem todo o conselho ficou do lado de Renata. Vários dos sócios pessoas que haviam construído sua fortuna do zero, assim como ele, respeitaram sua postura e a manobra de Renata para separá-los acabou por deixá-la isolada em vez de Larissa. A tempestade que ameaçava afundá-los servira no final para mostrar a Larissa que Daniel, sim, estava disposto a defendê-la, algo que nenhum homem jamais fizera por ela. Quando Daniel lhe contou o que havia feito, Larissa não soube como reagir, porque por toda a vida lutara suas batalhas sozinha e não sabia como era ter alguém lutando-as ao seu lado. Ficou olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas que desta vez não eram de dor, e entendeu que o homem que tinha diante de si já não era o que partira na madrugada, mas um que voltara para ficar disposto a se plantar diante do mundo por ela. Ainda tinha medo, ainda carregava 15 anos de cicatrizes que não se apagavam de um dia para o outro, e sua cabeça continuava a sussurrar cautela.
Mas pela primeira vez, junto ao medo, havia algo mais forte crescendo em seu peito, a possibilidade aterrorizante e luminosa de voltar a confiar. E embora ainda não se atrevesse a dizê-lo em voz alta, Larissa soube naquela tarde que a decisão de fugir lhe caíra das mãos e que talvez, só talvez desta vez, valesse a pena ficar para ver o que acontecia quando se parava finalmente de correr. Naquela noite, quando voltou para casa, Larissa sentou-se na beirada da cama de Ismael, que dormia, abraçado a um avião de papel que Daniel lhe ensinara a fazer, e ficou olhando para ele por um longo tempo. Pensou na mulher assustada que semanas antes entrara para pedir um emprego com R$ 80 na carteira, decidida a não confiar mais em ninguém, e percebeu o quanto mudara sem sequer notar. Já não estava tão sozinha, já não carregava o mundo sozinha. E embora uma parte dela continuasse a esperar o golpe e continuasse pronta para fugir ao primeiro sinal de abandono, outra parte, mais nova e mais corajosa, começava a se perguntar o que aconteceria se desta vez se enganasse ao desconfiar se desta vez o homem de verdade ficasse. Acariciou o cabelo do filho, apagou a luz e, pela primeira vez em muito tempo, adormeceu, não rezando para que a vida não lhe tirasse mais nada, mas atrevendo-se timidamente a desejar que lhe desse algo. O que Larissa não sabia era que Daniel, naquela mesma noite, começara a planejar a maneira de lhe demonstrar de uma vez por todas que seus dias de correr haviam terminado e que o melhor daquela história mal estava por começar. O que Daniel começara a planejar não era um gesto de milionário, mas de um homem que finalmente entendera em que idioma o coração de Larissa falava. Nas semanas seguintes, não a sobrecarregou com presentes nem com luxos. Fez algo muito mais difícil e mais valioso, ficou. Ficou dia após dia constante e presente, demonstrando com pequenos atos que suas palavras não haviam sido fumaça. Aprendeu os horários da escola de Ismael e, às vezes, passava para buscá-lo. Sentava-se com o menino para fazer a lição de casa sem que ninguém lhe pedisse. Respeitou sempre o ritmo de Larissa sem pressioná-la, deixando-lhe o controle de cada passo. E Larissa, que passara a vida esperando que as pessoas fossem embora, começou a comprovar com um espanto que lhe custava acreditar que aquele homem não ia, que estava ali às terças, às quintas e aos domingos, que estava ali quando Ismael ficava doente e quando estava são, quando ela sorria e quando estava de mau humor. A constância, essa coisa tão simples que ela nunca tivera, foi derretendo sua couraça muito mais do que qualquer declaração apaixonada. Uma tarde, Larissa fez algo que não fazia há 15 anos. Baixou a guarda completamente por decisão própria. Estavam os três no pequeno parque perto da vila vendo Ismael brincar. E Larissa, olhando seu filho rir, disse a Daniel em voz baixa que tinha medo, um medo enorme, mas que estava cansada de deixar que o medo decidisse por ela. Disse-lhe que não sabia se aquilo ia dar certo, que carregava muitas cicatrizes, mas que entendera vendo-o com Ismael, que se não se arriscasse a confiar outra vez, passaria o resto da vida sozinha para se proteger de uma dor que talvez nunca chegasse. E disse-lhe, com a voz tremendo, que queria tentar, que se atrevia. Daniel a ouviu com o coração na mão, entendendo a magnitude do que ela lhe estava entregando, porque sabia que para uma mulher como Larissa dizer "eu me atrevo a confiar" era o ato mais corajoso e mais difícil do mundo. Não disse nada grandiloquente. Simplesmente pegou sua mão, entrelaçou seus dedos com os dela, e os dois ficaram olhando Ismael brincar sob o sol, como a família que já começavam a ser. O amor entre eles, aquele que nascera 15 anos atrás, em um terraço, e que a vida interrompera, floresceu de novo, desta vez com a profundidade de duas pessoas adultas que haviam sofrido e sabiam o valor do que tinham em mãos. Daniel a conquistou devagar no idioma que lhe falava, não com joias, mas com presença. Não com restaurantes caros, mas com tardes no restaurante de toalhas de plástico. Não com promessas, mas com fatos repetidos dia após dia. E Larissa, que se prometera nunca mais amar, se descobriu amando outra vez, mas de uma maneira diferente da dos 17 anos, uma maneira mais consciente, mais grata, mais inteira. Já não era a moça que se entregava por necessidade de ser amada. Era uma mulher que escolhia, a partir de sua força, e não de sua carência, compartilhar sua vida com um homem que a conquistara. E essa diferença era tudo.
O dia em que Daniel decidiu pedi-la em casamento, não escolheu um salão elegante, nem um anel exibido para impressionar. Escolheu o lugar onde tudo começara 15 anos atrás, o velho terraço do bairro onde jovens prometiam as estrelas. Preparou-o com a cumplicidade de Ismael, que se tornara seu aliado mais entusiasta, e uma tarde levou Larissa de volta àquele local carregado de memória, decorado apenas com umas luzes simples e as flores que ela gostava. Quando Larissa subiu e reconheceu o lugar, quando entendeu o que significava ele tê-la levado justamente ali, seus olhos se encheram de lágrimas. Antes que ele dissesse uma única palavra, Daniel lhe disse que naquele terraço, aos 17 anos, lhe prometeram um futuro que depois não soube cumprir, que levara 15 anos, e muitos erros para voltar, mas que ali estava finalmente para cumprir o que prometera. Disse-lhe que não lhe oferecia sua fortuna porque sabia que ela não a queria, mas algo muito mais simples e maior ficar para sempre com ela e com Ismael para nunca mais ir embora. E então, diante do olhar brilhante do menino que prendia a respiração, Daniel se ajoelhou naquele terraço onde rapazes haviam sonhado. Tirou um anel simples escolhido com o coração e pediu a Larissa que se casasse com ele, que lhe permitisse passar o resto da vida demonstrando-lhe que o amor, quando é verdadeiro, sim pode ficar. Larissa, a mulher que entrara semanas antes para pedir um emprego com R$ 80 na carteira e o coração blindado a que jurara nunca mais confiar em ninguém, sentiu que todas as suas velhas certezas se desfaziam diante da verdade que tinha à sua frente. Não chorou de deslumbramento, mas de uma emoção profunda e limpa, a de quem finalmente recebe algo que já não teme perder. Olhou para Daniel ajoelhado, olhou para seu filho que os observava com os olhos cheios de esperança e entendeu que dizer sim não era se render, mas atrever-se finalmente a acreditar que ela também merecia uma história feliz. Disse-lhe que sim entre lágrimas e risos. E mal o disse, Ismael soltou um grito de alegria e se lançou a abraçá-los. E os três se fundiram em um abraço naquele terraço sob as primeiras estrelas, fechando finalmente o círculo que 15 anos antes ficara aberto. O casamento foi celebrado poucas semanas depois e foi como tudo de verdadeiro entre eles, simples e cheio de significado. Larissa não quis um casamento daqueles que saem nas revistas do mundo de Daniel. Quis algo pequeno e autêntico, rodeada apenas das pessoas que realmente os amavam. E Daniel que aprendera que a felicidade de Larissa nunca estava no caro, mas no genuíno não só aceitou, como se entregou a planejar com ela aquele casamento humilde com uma alegria que nenhuma de suas fortunas jamais lhe dera. Casaram-se em um jardim modesto com as poucas pessoas que haviam acompanhado Larissa em seus anos difíceis, com a vizinha que cuidava de Ismael, com os colegas que a haviam respeitado. E o papel mais importante da cerimônia foi para Ismael, que levou as alianças com uma solenidade que fazia todos sorrirem. Porque sem aquele menino sem seu coração, que estendera a ponte entre dois adultos feridos, nada daquilo teria sido possível. Larissa caminhou em direção a Daniel com um vestido simples, sendo exatamente a mulher que era sem disfarces nem transformações. E ele a esperava no final com os olhos úmidos, entendendo que não recebia apenas uma esposa, mas a família inteira que a vida lhe devolvera depois de 15 anos. Os votos que disseram não foram promessas grandiloquentes, mas verdades simples. Daniel lhe prometeu que desta vez jamais iria embora, que cuidaria dela e de Ismael todos os dias de sua vida que precisara perdê-la, para entender que ela era a única coisa que realmente importava. E Larissa, com a voz firme e os olhos brilhantes, respondeu-lhe que precisara de 15 anos e muitas cicatrizes, para aprender que o amor verdadeiro não é o que nunca falha, mas o que depois de falhar tem a coragem de voltar e ficar. Quando os declararam marido e mulher e Daniel a beijou, os poucos convidados que realmente os amavam aplaudiram entre lágrimas, e aquele jardim modesto se encheu de uma felicidade maior que a de qualquer salão de luxo. Mas faltava um momento que acabou por quebrar a todos de emoção.
Depois do beijo, Daniel se agachou até ficar na altura de Ismael, que o olhava com seus olhos enormes, e diante de toda a gente disse-lhe que naquele dia não só se casava com sua mãe, mas que também o escolhia para sempre como seu filho e que lhe pedia permissão com toda a solenidade do mundo para poder ser seu pai. Ismael, que crescera sem uma figura assim e que amara Daniel em silêncio, desde o primeiro dia, lançou-se em seus braços chorando de felicidade e disse-lhe que sim, que já o amava como pai há muito tempo. E Daniel o levantou nos braços diante de todos e os três se abraçaram. A mãe solo que lutara sozinha, o homem que voltara para ficar e o menino que os unira, convertidos finalmente na família que nenhum dos três tivera e que todos mereciam. Os meses seguintes foram para Larissa como aprender de novo a viver sem medo. Daniel cumpriu cada uma de suas promessas, não com grandes gestos, mas com a constância dos dias. E Larissa, aos poucos, deixou de esperar o abandono que nunca chegou. Continuou sendo ela mesma humilde e digna, sem que a fortuna que entrou em sua vida lhe mudasse o essencial. A única coisa que mudou foi que, pela primeira vez, deixou de estar sozinha. Ismael floresceu como florescem as crianças quando finalmente se sentem seguras com um pai que lhe ensinava a andar de bicicleta e lhe contava histórias à noite e uma mãe que já não chorava às escondidas porque não carregava mais o mundo sozinha. E Daniel, o homem, que tivera tudo menos uma família, descobriu que a verdadeira riqueza não era a que acumulara em sua torre de cristal, mas a que o esperava toda noite em casa na risada de um menino e no sorriso da mulher que nunca deveria ter deixado ir. Uma noite já tarde, quando Ismael dormia e a casa estava em calma, Larissa e Daniel saíram para o jardim a olhar as estrelas, como quando eram jovens, no terraço do bairro. E Larissa, apoiada no ombro do homem que amava, pensou na mulher assustada que entrara meses antes para pedir um emprego de limpeza com R$ 80 na carteira, e o coração fechado a 7 chaves, convencida de que a vida não lhe reservava nada de bom. Sorriu ao compreender o quão enganada estivera. A vida que tanto lhe tirara, devolvera-lhe no final o que mais importava, não por um golpe de sorte, mas porque ela tivera no momento certo a coragem de parar de correr e de se atrever a confiar. E entendeu com o coração finalmente em paz que aquele espéré que Daniel dissera ao ler seu nome em um currículo não fora o início de uma humilhação como ela temera, mas o início da felicidade que durante 15 anos acreditara não ser para ela. Daniel a abraçou mais forte, beijou-lhe a testa e os dois ficaram em silêncio, olhando as estrelas, sabendo que desta vez finalmente não havia nenhuma despedida os esperando, mas toda uma vida pela frente para se amarem. E assim, sem grandes alardes, mas com uma felicidade profunda e verdadeira, Larissa Oliveira e Daniel Almeida começaram a vida que 15 anos atrás lhes fora negada. Uma vida em que ela nunca deixou de ser a mulher forte e digna que lutara sozinha, e ele nunca deixou de ser o homem que voltara para reparar com amor e com fatos o erro de sua juventude. Larissa, que por tanto tempo acreditara que finais felizes não eram para mulheres como ela, aprendeu que o coração, por mais cicatrizes que carregue, sempre pode voltar a se abrir quando encontra alguém que fica. E cada vez que se lembrava daquela tarde no escritório, quando entrou quebrada e orgulhosa para pedir um emprego de limpeza, e fingiu não reconhecer o homem de seu passado, já não sentia dor nem vergonha, mas gratidão. Porque aprendera que às vezes a vida nos devolve pela porta mais inesperada aquilo que acreditávamos perdido para sempre, e que nunca é tarde demais para que duas pessoas que se amaram de verdade encontrem finalmente a maneira de ficar. Sim,